Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, excedendo ele diante de Deus, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas palavras. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Vamos orar? Santo Deus, nosso bondoso Pai, mais uma vez nós estamos aqui com a incumbência, o desafio de comunicar a Tua palavra. Que esta leitura e a meditação, a interpretação, as palavras ditas, ó Deus, venha mais uma vez confirmar a Tua bondade sobre a Tua igreja e sobre nós. Que o Teu poder, ó Deus, opere em nossos corações e vidas, tanto para pregar quanto para ouvir, e que Teu Espírito Santo nos dê o discernimento necessário. Que possamos, ó Deus, sairmos daqui essa noite melhores do que entramos, agraciados, fortalecidos, em concerto com o Senhor, e que a paz do Senhor reine em nossos corações, para a honra e para a glória do Senhor, por meio de Jesus que oramos. Amém. O que não tem solução, solucionado está. Esse ditado popular, ele expressa bem um fatalismo desanimador sobre o que somos
e o que temos. Eu nunca ouvi esse ditado em outra circunstância, senão nessa. Confirmando desânimo, desalento e desistência. Mas, quem crê no Deus eterno, o Deus Criador, o Deus que é Senhor sobre a vida do seu povo, descobre que esse Deus é especialista em contrariar esses pensamentos fatalistas, desanimadores e causadores de mais sofrimento e de desistência. Sabe por quê? Porque a última palavra sobre todas as coisas não é nossa, não é essa, ela é de Deus. A última palavra é de Deus. Na Bíblia, há muitos outros relatos mostrando pessoas que duvidaram do Senhor por alguns momentos, entregando suas vidas erroneamente, equivocadamente ao fatalismo da sorte. A história dos pais de João Batista, conforme nós acabamos de ler aqui, Zacarias e Isabel, um casal idoso que já não contava mais com a possibilidade de ter filhos, deixa isso bem evidente. O registro textual, nos versos 11 ao 17, vamos olhar novamente para o texto. Localize o versículo 11 e até o verso 17. E eis que lhe apareceu lá no santuário para Zacarias, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esta passagem mostra que em algum momento Zacarias, homem de Deus, homem crente, sacerdote, ele havia orado ao Senhor pedindo um filho, porque eles não tinham filhos. E no tempo de Deus, num momento inesperado, como meu netinho gosta de dizer, numa surpresa inesperada, Deus enviou a resposta. Inclusive, deixando claro que assim como Zacarias fora um homem a serviço do Senhor como sacerdote, seu filho também estaria a serviço do Senhor. E é interessante que o texto, o anjo Gabriel, quando fala, registra que quando o anjo Gabriel fala a Zacarias, ele cita Elias. Você faz uma ideia a respeito da importância da citação de Elias? Para Israel, Elias era considerado o maior dos profetas. No espírito de Elias, no jeito de Elias, na unção de Elias, no poder de Elias, coisa que mais tarde nós vamos descobrir nos evangelhos, que João Batista é citado como o maior dos profetas, nascido de mulher. E isto o anjo disse a Zacarias, mostrando a ele algo que era muito especial.
Qual de nós, que possuímos consciência cristã e temos sujeição a Deus e disposição a fazer a sua santa vontade, não gostaria de ouvir uma profecia dessa sobre nosso filho, sobre nosso neto, sobre nossa filha, sobre a nossa neta? E como nós reagiríamos? Apesar dessa profecia, o verso 18 nos mostra que Zacarias, por motivos muito pessoais, ele demonstrou dúvidas. Veja o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. É bem provável que o Zacarias estivesse já falando da sua idade tão avançada e da idade tão avançada da sua esposa, refletindo e caracterizando que eles já não eram mais férteis. E talvez Zacarias também estivesse se referindo ao fato da sua idade ser tão avançada que ele não veria esses acontecimentos. Ele não veria o seu filho. Ele não veria isto que o anjo profetizou, falando a respeito do seu filho. Ele não teria oportunidade de acompanhar estas coisas. Mas isto não soa bem. Se antes Zacarias havia se calado de susto e medo, agora, com uma só pergunta, Zacarias ousou pôr em dúvida um dos mais notáveis atributos de Deus, o seu poder. Ah, meus queridos irmãos, como isso é significativo na caminhada, na jornada da vida da igreja, na caminhada, na jornada da vida cristã. A crença, a confiança, a segurança no poder de Deus. Da mesma forma, o contrário, o contradito disto. Como é significativo para o crente, para a igreja, quando não crê absolutamente no poder de Deus, ou quando deixa de crer. São dois extremos, né? Quem crê, vê a glória de Deus. Mas quem não crê, não se apercebe da glória de Deus. E parece-nos que é algo assim que está acontecendo aqui nesse momento, nessa cena do texto que nós lemos. E por isso vale a pena nós observarmos nas Escrituras, num andar assim mais objetivo dentro das Escrituras, que Zacarias, ele seguiu o exemplo de Sara, a esposa de Abraão, que considerando-se velha, e assim como seu marido também velho, velha para ser mãe de filhos, riu quando o Senhor anunciou o nascimento de Isaque. Você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 13. Ela zombou. Assim o sacerdote idoso, cansado, infértil, sem virilidade, cético, também julgou impossível aquela bênção, agora não mais esperada, agora esquecida, adormecida. Assim como Zacarias, irmãos, com as nossas correrias, às vezes ficamos imersos em dúvidas e esquecidos onde nós deveríamos estar vigilantes, atentos e seguros. Onde estamos em dúvidas e cheios de esquecimentos, nós nos tornamos descrentes da palavra de Deus e das suas promessas. E caímos no grande erro da incredulidade de achar que a vida, as coisas todas giram em torno de nós. Giram em torno dos nossos interesses, giram em torno daquilo que nós somos capazes. É interessante isso. O poder do homem sempre, quando colocado na frente do poder de Deus, traz consequências ruins e negativas. Por isso,
Eu quero citar outros exemplos da Bíblia. Eu citei Sara como um acontecimento bem igual, bem semelhante. Mas há outras pessoas na Bíblia, várias figuras bíblicas, que expressaram dúvidas em relação a Deus também. E aqui inclui Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus até vê-lo. Pedro, que duvidou enquanto tentava andar sobre as águas. Elias, que duvidou de que Deus estivesse cumprindo o seu plano. E Moisés, que duvidou da capacidade de Deus prover água e comida para os israelitas no deserto. Tomé, um dos 12 apóstolos, não acreditou que Jesus havia ressuscitado quando os outros discípulos lhe contaram. Ele disse que não creria a menos que pudesse ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e tocar o seu lado. Tomé nos parece aqui um homem frio, né? Um homem agora muito desanimado. A palavra de Deus nos diz, e nós vimos isso hoje pela manhã, que não foi só Judas que traiu, não foi só Pedro que desanimou-se, que negou a Jesus Cristo. O texto nos diz que quando da morte de Cristo, todos desistiram, todos se afastaram, todos se distanciaram. E Tomé, além de estar junto com o todo ou todos, ele também faz essa declaração. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Morto, Jesus morreu, já era. Pedro, enquanto caminhava sobre as águas em direção a Jesus, Pedro sentiu medo do vento forte, duvidou da sua capacidade e começou a afundar. Jesus o segurou e o repreendeu por sua pouca fé. Assim como Tomé, mais adiante, quando ele tira as provas da ressurreição de Jesus, Jesus o censura por sua pouca fé. Jesus o censura. Elias, após um grande momento de vitória, duvidou do plano de Deus, sentindo-se o único profeta fiel restante. Ele se escondeu e sentiu que não havia mais razão para viver. Não havia mais razão para viver. Preferiu a morte. João Batista, esse João Batista, aqui filho desse casal, mesmo ele, um grande profeta, sem maiores explicações, enviou mensageiros a Jesus de dentro da prisão para perguntar se Jesus era mesmo o Messias ou se ele havia se enganado. A gente fala de João Batista pelo seu heroísmo, pela sua grandeza profética, pela sua ousadia, e a gente às vezes esquece disto. João Batista também duvidou. O próprio João Batista. Meus queridos irmãos, qual pode ser as consequências em nossas vidas quando de modo claro e absoluto, ou de modo sutil, de alguma maneira também, duvidamos do Senhor? Qual poderá ser o resultado disso nas nossas vidas, quando duvidamos do Senhor, de forma radical mesmo, ou de forma sutil, ou de forma assim a esquecer, deixar o tempo passar? Mais um pouquinho olhar sobre Zacarias. Vejamos bem. Zacarias, pai de João Batista, duvidou da palavra de um anjo que lhe prometeu um filho, pois ele e a sua esposa eram idosos. Como punição, ele ficou mudo até o nascimento do menino. Duvidar do poder de Deus, portanto, ou duvidar do tempo de Deus, ou duvidar do propósito de Deus, ou não entender o propósito de Deus e agir de maneira própria ou de modo próprio, duvidar do agir de Deus e dos propósitos de Deus, mostra algo mais profundo do que simplesmente duvidar, do que simplesmente radicalizar, ou do que sutilmente só deixar passar e se esquecer. Mostra algo muito mais grave do que a dúvida, a desobediência. Triste isto. Por isso,
é importante refletirmos um pouco sobre os resultados da dúvida, porque há algo maior do que a simples dúvida. A desobediência, via de regra, é o elemento básico. A obediência, meus irmãos, é o elemento básico da fé. A obediência é o elemento básico da confiança. A obediência é o elemento básico da segurança de viver e ser cristão, de ser crente, de ser discípulo de Jesus. A obediência é o elemento básico em nossa vida cristã e na nossa comunhão com Jesus, na nossa comunhão com Deus. Repare que em todos os exemplos aqui que eu citei, do Velho e do Novo Testamento, algo que vem junto com a dúvida foi a desobediência. E a principal passagem bíblica, a meu ver, sobre o quanto a desobediência ela é desastrosa, ela é nefasta e contamina a ponto de nos direcionar às dúvidas em relação ao poder de Deus, é o rei Saul. Eu tentei achar um outro exemplo, talvez um pouco mais gritante, mas eu não consegui. Eu fiquei preso no rei Saul, conforme 1 Samuel capítulo 15 nos mostra, onde o profeta Samuel o confronta por não ter destruído completamente os amalequitas, poupando o rei Agag e poupando o melhor do gado, mostrando assim o excelente indicativo para juntar a história de Zacarias e Isabel. Por esta e outras desobediências, como outra mais grave ainda que Saul fez na desobediência a Deus, foi o de oferecer sacrifícios impacientemente devido ao atraso da chegada do profeta Samuel. A punição foi terrível. Deus o rejeitou como rei de Israel. Deus tirou o seu espírito da vida de Saul. Deus pesou a consciência de Saul pelo resto da sua vida. E Saul foi tomado por um espírito de tormento o resto dos seus dias. Você pode conferir isso lá em 1 Samuel 15, do versículo 10 ao versículo 29. Meus amados irmãos, se a dúvida sobre o poder de Deus nasce na desobediência, nós precisamos então considerar o que é correto e o que devemos cultivar em nossas vidas, na caminhada da vida com Deus. O mandamento à obediência. Deus ordenou a Saul que aniquilasse todos os amalequitas, mas ele poupou o rei Agag e os melhores animais. Deus disse a Zacarias que ele teria um filho e que ele seria muito importante. Olha a relação. O mandamento de Deus nas nossas vidas, irmãos, é para ser obedecido. Não por obrigação. Pode até começar por obrigação, mas precisa ser transformado em vitalidade espiritual, em crescimento, em conhecimento da graça de Deus, ultrapassando o voluntarismo, se tornando uma marca da vida com Deus. Mas como seres humanos que nós somos, assim como Zacarias, como Saul e os demais, nós nos justificamos diante de Deus com as nossas explicações. Quando Samuel confrontou, Saul justificou sua ação dizendo que poupou os animais para sacrificá-los ao Senhor, o que não era da ordem divina. Quando Samuel confronta Saul, por que ele fez o sacrifício? Porque ele não tinha nenhuma condição de fazer isso, embora fosse rei. Ele não era sacerdote, portanto ele não podia. Ele não era profeta, ele não podia.
ele simplesmente justificou que o profeta se atrasou, e a bênção para o povo de Israel não acontecia, e o povo estava inquieto. Não foi isso que Deus disse. Não é isso que Deus disse para a igreja. Não é isso que Deus disse para mim, nem é isso que Deus disse para você. O seu mandamento é límpido e claro. Nós não temos justificativa contra os mandamentos de Deus. Eu gosto muito de uma expressão encontrada lá no livro de Jó. Como eu não coloquei o endereço aqui no meu esboço, eu não sei localizá-lo agora. Mas há uma frase no livro de Jó que diz assim: se tu podes justificar-se, levanta-te, ó homem, cinja-te os lombos e diga o que você tem a dizer. E Jó, quando diz isso, ele está refletindo naquilo que é injustificável diante de Deus, mesmo ele sendo um homem sofredor como ele estava sendo naquele momento. Ele não tinha o que dizer para Deus. E ele questiona os seus amigos: por mais que vocês falem, vocês não têm o que dizer. Quem é o homem para se justificar diante de Deus? Meus amados, o resultado foi que Samuel, ao confrontá-lo, e como consequência o Senhor rejeitou e puniu Saul. Zacarias foi punido pelo Senhor. Outros foram punidos pelo Senhor. Por isso, irmãos, a resposta de Samuel ao rei Saul é muito importante. Samuel declarou em seguida para o rei Saul: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Eis que o obedecer é melhor que sacrificar. É isto que nós precisamos absorver e entender na nossa vida, no nosso dia a dia. Irmãos, não há fatalismo que possa subtrair o propósito de Deus na nossa vida. Não há convicção humana que possa contradizer os propósitos de Deus. Não há vontade humana que possa contrapor-se à vontade de Deus. Não há. Eu ouço algumas bobagens às vezes sobre oração. Eu já disse isso aqui do púlpito, vou repetir. Tipo, a nossa oração muda o coração de Deus. A nossa oração muda o plano de Deus. A nossa oração muda Deus. Não existe isso, não existe possibilidade disso. Quem é Senhor, quem é soberano, quem é o capaz, quem é o Criador, quem é o absoluto, quem deu as leis e quem é a lei, é Deus. Por isso, devemos glorificar a Deus sempre, exaltar a Deus sempre, adorar a Deus sempre, louvar a Deus. Porque de Deus é a palavra final. Haja o que houver, a que tempo for, em que circunstância for, de Deus sobre nossas vidas é a palavra de Deus. É o propósito de Deus. É a vontade de Deus, é a lei de Deus. E isso, meus queridos, é relevante, é importantíssimo, porque quando as incertezas vêm bater à nossa porta, quando a dúvida bate em nosso coração, nós precisamos nos deixar fortalecer. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos banhar na graça que está em Jesus Cristo. Nós precisamos nos revestir dessa graça, não da nossa argumentação tola, na maioria das vezes, se não todas as vezes, na presença de Deus. Eu vibrei com a mensagem do Gustavo na manhã, no período da manhã. Aliás, uma mensagem maravilhosa, pregada hoje de manhã.
mas eu vibrei muito quando ele deixou muito claro na mensagem que Deus deu ao seu coração, baseado lá na primeira epístola de João. Deus, o Senhor Jesus, Ele é o Salvador do pecador, não importa que tipo de pecado seja. E nunca nós conseguiremos mudar isto. E Deus, o Senhor, nos aceita, mesmo sendo esses pecadores terríveis. Ele nos aceita e nos perdoa, porque Ele é o nosso, não só perdoador, Ele é o nosso Salvador. Não importa se nós cremos, se declaramos e se vivemos assim, isso mostra que esse é o caminho da graça que devemos sempre trilhar. Como a citação de Paulo na segunda epístola ao Timóteo, capítulo 2, versículo 1, é intensa nesta hora para entendermos o quanto é relevante, diante das incertezas e das dúvidas, o quanto nós precisamos ser fortalecidos na graça que está em Jesus Cristo. Paulo diz a Timóteo nesse versículo 1 do capítulo 2 da segunda epístola: Tu, pois, meu filho, ou tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há, que está, que existe, que vem de Jesus Cristo. Fortifica-te na graça. Há um elemento que todo crente maduro, todo cristão, membro da igreja, amadurecido na fé, precisa exercitar na hora do culto. Todos. O principal é o pastor. E eu gosto muito desse púlpito aqui, nunca vou me esquecer dele, embora já tenha ocupado 3 outros púlpitos durante esses 40 anos de ministério. Mas esse púlpito aqui tem uma coisa que me traz conforto e ao mesmo tempo me coloca no devido lugar. Importa, ou convém, que Jesus cresça e que eu diminua. Convém isto. E quando eu chego aqui todo domingo, eu olho aqui e eu falo: bendito, glorificado seja o Senhor, que me sustenta na sua graça. Não sou eu, a glória é para o Senhor Jesus. Então, Timóteo, fortifica-te na graça. Irmão, fortifique-se na graça. Viva na graça, pela graça, mediante a graça. Exista como membro da igreja, exista como servo de Deus, entendendo o efeito da graça de Deus na sua vida. Fortificar-se na graça significa tornar-se forte por meio do favor imerecido e capacitador de Deus em Cristo Jesus, que vem até nós. Isso implica buscar a força que vem de Deus para viver. No chamado cristão, superar desafios, perseverar na fé e desenvolver os dons, as virtudes do Espírito Santo na vida. Em essência, isso significa viver no fortalecimento da intervenção divina, não nos esforços próprios, não nas razões próprias, não nas justificativas próprias. Coitado do Zacarias, chega ao fim do seu ministério profético, em vez de dizer assim como Jeremias, que eu li hoje pela manhã, e é muito gostoso, a gente que já entrou na terceira idade, ler Jeremias lá em Lamentações, quando ele fala a sua vida está chegando, já é velho, já viveu o seu ministério, já cumpriu sua jornada, e agora eu sei que não há mais força, né? A força do jovem, o vigor do jovem. E ele fala assim: agora eu quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Como é bom. Faltou isso a Zacarias. Ele duvidou. Como? Meus queridos irmãos, como isso é prejudicial. Não viver na graça. Não se sustentar na graça. Às vezes a gente comete o equívoco, né? A gente pensa em graça somente em benefício de ser exaltado na fé, de ser fortalecido, no sentido de estar se sentindo bem, de estar... Meus queridos, a viver na graça é um pouco mais que isto.
às vezes, e muitas vezes, na verdade, é no estado de humilhação, de quebrantamento, de dobrada de joelho, de clamor a Deus. Olha esse cântico que nós entoamos: confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte Tu és. Isso precisa ser não só cantado de maneira tão gostosa e bela, mas precisa ser real. Quando foi a última vez que você se quebrantou? Senhor, não sei o que fazer, não sei o que falar, não tem como resolver essa situação, mas eu quero aqui, na Tua graça, continuar. Eu quero aqui, debaixo da obediência ao Senhor, eu quero continuar. Eu quero perseverar, não estou sabendo como. Eu acho que nós oramos bastante até. A gente fala assim, não, o povo ora pouco. Talvez esteja direcionando a oração para focos equivocados. Pedistes mal e não recebestes, para gastar aquilo que a palavra de Deus disse. E às vezes nós oramos tanto, pedimos tanto, que nós esquecemos do que oramos um dia. Nós nos esquecemos do que pedimos, do que consagramos a Deus um dia. Nós nos esquecemos. E aí agimos assim na dúvida. Agimos na dúvida. Fortificar-se significa tornar-se forte, avigorar-se, ser fortalecido, revestir-se de força. No contexto cristão, é buscar a força em Deus. Buscar a força em Deus. João Batista, sendo apedrejado, ele busca força em Deus. Jesus Cristo, sendo morto na cruz, ele busca força em Deus. Paulo, no final da sua vida, já sendo oferecido, preparado para ser decapitado, morto, ele busca força em Deus. Esses exemplos do Velho Testamento, do Novo Testamento, que mostra cansaço espiritual, esquecimento, mostra acomodação, que mostra essa situação de falha espiritual, de como Zacarias, é algo que nós precisamos aqui atentar e aprender para não cairmos no mesmo vale, para não seguirmos o mesmo caminho. Irmão, lembre-se da sua oração sempre. Lembre-se. Lembre-se da sua aliança com Deus sempre. Lembre-se das promessas de Deus sempre. Lembre-se do poder de Deus sempre na sua vida. Não duvide disso. Nós, como igreja, vamos guardar isto, fazer isso como a pedra fundamental da nossa igreja. É o poder de Deus que nos sustenta, é o poder de Deus que nos move, é o poder de Deus que mantém esse lugar, é o poder de Deus que conduz os ministérios, é o poder de Deus que conduz vidas. E vamos descansar no poder de Deus. Hoje meu sermão tem 2 argumentos só, já falei um, agora vou falar o segundo e último. Viver sem se submeter ao Senhor, viver sem submeter ao Senhor os nossos planos de vida, nossas esperanças, nosso coração, a nossa fé, a nossa vida, a nossa crença, pode acabar nos tornando céticos e incrédulos, amargurados e angustiados. Assim como Zacarias, perguntando, como posso ter certeza disso? Ou quem me garante que vai dar certo? O gabinete pastoral hoje me mostra o quanto, infelizmente, no momento de aconselhamento, no momento de busca de soluções para os problemas, mostra exatamente isso. O que feito foi, feito está, feito fica. É a outra versão lá do ditado. O que não tem solução, solucionado está. E aí, aqueles irmãos que deviam
ter aquela confiança, aquela esperança, aquele fortalecimento na graça, por conta da dúvida, é condenado. Aquilo que a própria Escritura diz, o ter dúvida em si só, já é condenação. Dúvida da fé, dúvida da esperança, dúvida da segurança, dúvida da graça, dúvida do poder de Deus, dúvida da solução que vem de Deus. Dúvida acerca do que vem de Deus, como sendo bom. A afirmação de que viver sem submeter nossos planos e esperanças a Deus, como o Senhor de nossas vidas, pode realmente levar-nos ao ceticismo e à incredulidade, causando uma perspectiva do comum, do corriqueiro, como que viver por acaso. Como que viver ao léu da sorte. Deixa como está para ver como é que fica, né? Que dê a fé. Que dê a concordância com o plano de Deus. A lógica por trás dessas ideias, meus queridos, é que ao confiarmos exclusivamente em nossas próprias forças, em nosso próprio controle, em nosso próprio planejamento, podemos nos deparar com várias limitações e com várias frustrações, com várias perdas, com várias derrotas. E muitas vezes irreparáveis. O maior exemplo da Bíblia que eu vejo como um homem que se afundou e se deu mal por duvidar e se tornar cético foi Moisés. Moisés, sim. Moisés, para de me incomodar com as suas orações. Eu jurei na minha ira que você não entrará na terra prometida. Estou farto dos seus sacrifícios, estou farto das suas orações. Você não entrará, você não herdará a terra prometida. Moisés, homem de Deus, você não entrará. Eu tento me colocar no lugar de Moisés. Eu tento me colocar no lugar desses homens citados aqui, dessas mulheres citadas aqui, como pessoas que duvidaram de Deus, desobedeceram a Deus, para eu tentar entender um pouquinho disso. O que aconteceria comigo? Eu tento me colocar no lugar de Zacarias. Como Zacarias se sentiu quando punido por Deus? Eu penso que Zacarias entrou em desespero. Senti uma grande frustração como sacerdote. Eu tenho servido em tua casa durante tanto tempo, Senhor. E o Senhor fez isso comigo? Não posso contar para os outros o que está acontecendo? Meus amados irmãos, a frustração e desespero quando atingem nossos corações, porque os nossos planos falharam, a falta de propósito toma conta das nossas vidas, da nossa vida cristã, isso mina a fé, isso mina a comunhão, isso mina a consagração, isso mina a vida com Deus, isso mina a comunhão uns com os outros. Isso mina a vida na igreja de Cristo, porque a sensação da falta de controle, ela nos deixa cheios de eventos cada vez mais descontrolados, acidentes, doenças, perdas, e nós não sabemos mais em que acreditar, não sabemos mais no que esperar, não sabemos mais no que fazer. Eu vejo o ápice disso quando o irmão chega assim: pastor, faz uma oração poderosa aí, porque eu já nem consigo mais falar com Deus. Alguém já te falou para fazer uma oração poderosa, Gustavo? Mas irmão, você não ora mais? Pastor, não consigo. Não dá. Porque vive uma sensação de falta de controle, sem perceber que ele devia estar no controle da graça de Deus, em paz. Em
Lá no Salmo 4, Davi me ensina o que é ter paz. Em paz me deito, e isso é chocante para nós em nossos dias, né? Quantos de nós tomamos remédios para dormir aí, né? Quanta gente está tomando ansiolítico aí, quanta gente está precisando de ajuda para dormir, maracujina, já nem funciona mais. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Melhor remédio para insônia não existe. E quando o sono realmente é pequeno, você não vai sentir tanto assim, porque você dormiu só 6 horas ou só 5 horas. Porque a graça de Deus vai te sustentar, fazendo com que essas 5, 6 horas sejam muito mais do que suficientes. Porque Deus cumpre a sua promessa. E o salmista diz: mais segurança, paz e descanso me destes, do que a alegria dos outros que estão fazendo festa, estão se embebedando, estão se regozijando, estão tomando vinho lá doidado, com a fartura de comida que eles têm na mesa. Mais alegria o Senhor me dará, porque eu creio nisso. Eu creio nisso. O grande problema quando há falta de controle nesse sentido, nos corações e mentes, no exercício da fé, é que surge um vazio existencial se espalhando, tomando conta de tudo. E esse sentimento de vazio, ou a falta de propósito, ou a perdas, derrotas, ou o desespero, a frustração, parecem nunca terminar. E o maior problema, nos desliga da comunhão com Deus. E nós perdemos a noção do sobrenatural. Tem muita gente dizendo que acredita em milagre para justificar isso. Tem pouca gente crendo em milagres no silêncio do seu quarto com a porta fechada, com seu joelho dobrado. Tem pouca gente crendo no poder de Deus, na sua segurança espiritual, na sua vida em comunhão com Deus, na crença e no conhecimento dos propósitos de Deus para a sua vida. A maior parte das pessoas que dizem que creem em milagres é porque estão no desespero e no descontrole, infelizmente. Por isso, irmãos, diante dessa situação, faltou a Zacarias a submeter-se completamente em fé. Crer e assegurar-se no poder superior de Deus, oferecendo a sua vida de forma a agradecer e bendizer a Deus. Cair com seu rosto em terra e agradecer o anjo que lhe deu a boa notícia. Faltou. E ele então viveu, ou deixou de viver as bênçãos de Deus naquele momento na sua vida. Eu concluo esta mensagem, meus irmãos. Por natureza, nós pensamos pequeno demais acerca de Deus. Até nós conhecemos muitas vezes e citamos os atributos de Deus, mas nós não cremos. Pensar pequeno demais acerca de Deus é o reverso das nossas convicções, que deviam ser convicções que tragam sempre graça e paz, que tragam sempre segurança, que tragam sempre propósitos de Deus aceitáveis e executáveis na nossa vida. Nada melhor do que viver dentro do propósito de Deus. Para isso, é preciso o quê? Não duvidar do poder de Deus. Submeter-se a Deus, confiando na sua lei. Exige-se essas duas coisas importantíssimas. Por isso, meus irmãos, quando nos depararmos com os nossos limites e incapacidades, não devemos deixar a frustração recair sobre nós como que se
Deus não soubesse de nada, como se Deus tivesse nos deixado, como se o poder de Deus já não pudesse mais. Não devemos duvidar do caráter de Deus, não devemos duvidar da soberania de Deus. E aqui é importante nós todos os dias, não só agora que eu estou pregando aqui, mas amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim todos os dias, precisamos parar um pouco e buscar respostas no Senhor. Pare um pouco todo dia. Veja a melhor hora, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Mas pare. Busque respostas no Senhor. E nunca diga aquilo. Nunca diga aquela frase: o que não tem solução, solucionado está. Isso é falta de fé. Isso é desobediência. Isso é duvidar do poder de Deus. Creia no melhor para a sua vida. A palavra final de Deus é a que vale. Amém? Você está passando por um momento que você está precisando da palavra final de Deus e saber qual é ela na sua vida? Então convido você a baixar sua cabeça agora em humildade. E eu quero convidá-lo para colocar no trono de Deus agora, em confiança, em fé, em submissão, do que o poder de Deus é suficiente para você viver. Que a graça de Deus te basta. E que a lei, a palavra de Deus, responde todas as suas indagações. Ore a Deus nesse momento, irmão. Tenha um encontro com Deus, um encontro com o poder de Deus. Senhor, cumpra o teu propósito na nossa vida. Faça-nos, ó Deus, encontrar respostas que vêm do Senhor para o nosso dia a dia. Dê-nos a paz, dê-nos, ó Deus, o ânimo, a coragem da fé para recebermos a palavra final do Senhor. Seja para ir ou não, seja para realizar ou não, seja para receber ou não, seja pela cura ou não, seja pela paz ou pela angústia, seja para o que for, ó Deus. Que a graça do Senhor seja mais do que suficiente todos os dias para nós. E que o teu poder possa se aperfeiçoar na nossa vida quando da nossa fraqueza.